Gente, vem eu aqui novamente falar com vocês, contar um pouco da minha vida, da minha história. Aqueles que eu sei que tem gente que fala assim, isso é um... Por que ele vai contar a história da causa da vida dele? Primeiramente, como eu falei no primeiro vídeo, falei no segundo, eu não tenho raiva nem ódio do meu pai, nem da minha mãe. Eles eram um amor de pessoa, eu considerava, eu explicava. É tanto que até os meus 19 anos eu não fumava de frente ao meu pai, não com medo, mas com respeito. E tinha muito respeito à minha mãe. Então eu gostava delas. Minha mãe é morta, minha mãe faleceu e o meu pai também. Mas eu não tenho na minha consciência até hoje nada de raiva, nada de ódio. Mais uma vez eu volto aqui para falar. Mais uma vez eu era criança ainda e meu pai começou a brigar com minha mãe. E aí eles brigou muito feio mesmo, sério. Eles brigavam assim. Minha mãe era uma mulher braba também. Não abaixava o pescoço, não abaixava a cabeça para ninguém. E meu pai segurava um facão, minha mãe segurava outro facão. E nisso eles começaram a brigar. E foi uma briga muito séria, muito feia. E aí acabou eles se desentendendo e querendo se separar. E ele naquela separação que ele estava ali achando que ia ter uma separação, que ia se separar, não ia voltar mais. Meu pai mostrava bastante um amor de pai para filho comigo. E aí ele bebendo cachaça, ele estava bastante bêbado nesse dia, que tinha separado. Aliás, ele bebia todo final de semana. Todo final de semana ele bebia e quebrava os trem dentro de casa. E nós era pequeno e quando dava férias no tempo de cantinheiro, nossa casa de taipo, feito de madeira com pedra com pau. Para quem não conhece, as pessoas botam as madeiras tudo em pé, outras atravessadas, e vem cá e joga barro e bota teia, outros botam lona, outros botam palha. E chama casa de taipo, chamava casa de taipo lá na Bahia. E aí meu pai naquela briga todinha ali, e quando foi um dia de feira, era um dia de sábado, minha mãe falou assim, vai montar seu pai e fala para ele mandar os trem para vocês comer. E eu fui ali comprar os trem para buscar de onde encontro o meu pai. Nisso eu tinha uns 8 anos de idade. E foi eu e mais minhas irmãs, mais umas 2 irmãs minhas, foi ontar meu pai de encontro com ele para ele mandar os trem para nós e os nossos irmãos mais pequenos. E aí quando chegou lá ele falou assim que gostava muito de mim e queria que eu ficasse com ele. E naquilo ali eu falei para ele, pai, eu não vou ficar com o senhor, porque eu vou ficar com minha mãe, porque não é porque eu não gosto do senhor, mas eu vou ficar com minha mãe. Prefiro ficar com minha mãe. E ele olhou para mim assim, bem sério, e falou assim, safado. Então, ele me chamava a gente de cabrunco, né? Não era safado não, perdão, não era safado, era cabrunco. Ele, seu cabrunco, você merece uma facada no pé do umbigo. Nossa, aquilo ali, quando ele falou aquilo, foi a mesma coisa dele me bater naquele momento, ele ter feito o ato. E eu fiquei muito magoado naquilo por uns bons tempos. Por muitos anos eu ainda fiquei ali pensando por que meu pai tinha falado aquilo comigo. Para mim era uma palavra muito pesada, eu acho que para qualquer um
dos filhos. Qualquer filho ouvir da boca do pai uma palavra dessa, de levar uma facada do pai ali. Eu acho que é a mesma coisa de dar, né? Naquele momento ali a gente pensa dessa forma. Mas não foi a mesma coisa de dar não, que eu estou vivo, graças a Deus. E, e apesar de ter passado esses acontecimentos, eu sempre gostava de estar perto do meu pai, prosear, abraçar ele. E eu era um dos filhos que eu sempre tentei mostrar a minha capacidade de filho para ele como um pai, quando ele chegou ao ponto de estar ali doente e necessitado. Não fiquei por muito tempo até ele falecer, porque eu sou uma pessoa que tenho família. Então quando ele adoeceu, eu já tinha família, tinha meus filhos, então aí eu tinha que cuidar da minha família. E como eu vim morar longe, não teve como eu cuidar do meu pai. Mas ainda cuidei dele um pouco, que eu encaminhei ele, carreguei ele nos braços e até fiz a maior força para ele se aposentar. Ele se aposentou e ficou aposentado com 63 anos. O pessoal falava que ele não tinha mais direito de aposentadoria, porque tinha um auxílio de 60 anos e ele tinha perdido o auxílio de 60 anos esperando 65. Hoje eu deixo esse vídeo pequeno e posto ele. E se você quiser saber mais um pouco da minha vida, da minha história, você compartilha, me ajuda no engajamento e vamos embora junto. Eu ainda tenho muito para contar. A minha história é muito grande. Eu tenho 49 anos, aonde eu já passei por muitas lutas, muitas provas, mas agradeço a Deus porque todas as provas que eu passei, eu venci não por causa de mim, nem por causa da minha sabedoria, mas por causa do poder do Senhor Jesus Cristo que está na minha vida. Tem sempre estado comigo. Um abraço, me ajuda aí. Eu vou ter mais história, não história de mentira. Tudo que eu vou contar aqui vai ser a verdade. Um abraço a todos.